No livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, André Luiz descreve em detalhes como os benfeitores espirituais trabalham em hospitais terrenos. Eles aplicam passes, equilibram energia e formam verdadeiras equipes multidimensionais, atuando ao lado de médicos e cuidadores. Esses espíritos não impõem, não interferem sem permissão. Eles respeitam o livre-arbítrio, mas estão sempre prontos para agir quando encontram sintonia. Eles são a prova viva de que nunca estamos sós. Mesmo no leito da dor, há mãos invisíveis segurando as nossas. E é justamente essa sintonia com o mundo espiritual que define que tipo de influência nos rodeia. É sobre isso que vamos falar agora. Tudo no universo vibra. E essa vibração não é apenas física, é também espiritual, emocional, mental. Cada pensamento que temos, cada sentimento que cultivamos, gera uma frequência. E essa frequência funciona como um imã, atraindo companhias espirituais que vibram na mesma sintonia. Você já entrou em um hospital e sentiu algo diferente no ar? Não estou falando só do cheiro de álcool, do som das máquinas ou do silêncio dos corredores. Estou falando de algo que não se vê, mas se percebe. Uma presença, um arrepio leve, uma emoção que você não sabe explicar. É como se o ambiente inteiro respirasse um tipo de energia invisível, intensa e viva. Para a doutrina espírita, isso não é coincidência. Os hospitais são muito mais do que centros de cuidado físico. Eles são portais espirituais onde forças do mundo invisível atuam, interagem e influenciam cada pessoa presente, desde o paciente em estado grave até o profissional que entra para mais um plantão. Hoje, você vai enxergar os hospitais com outros olhos. Vai entender como os espíritos se manifestam nesses ambientes e como essa realidade invisível pode afetar diretamente o corpo, as emoções e a alma. Seja muito bem-vindo ao canal Universo Espírita. Aqui a gente fala de espiritualidade com profundidade, acolhimento e propósito. Se esse tema já tocou seu coração de alguma forma, curta o vídeo agora. Isso nos ajuda muito a espalhar essa mensagem. E se quiser fazer parte dessa jornada de transformação e fé, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, respire fundo e venha comigo descobrir o que há por trás das portas de um hospital. Os hospitais são lugares de contrastes profundos. Neles, a vida começa e termina. É onde se dá o primeiro choro de um recém-nascido e muitas vezes o último suspiro de quem está partindo. São lugares de esperança e cura, mas também de dor, medo, despedidas e saudade. O que poucos percebem é que, por causa dessa intensidade, os hospitais se tornam zonas de contato direto entre o plano físico e o espiritual. Para o espiritismo, esses locais carregam uma carga energética poderosa que ultrapassa os limites da matéria. Segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, o mundo espiritual não está separado do nosso por muros invisíveis. Ele está misturado conosco, convivendo lado a lado, influenciando e sendo influenciado. E quando falamos de hospitais, onde emoções como dor, amor, fé e desespero estão pulsando o tempo todo, essa convivência se torna ainda mais evidente. Ali, o véu entre os dois mundos fica mais fino. Os espíritos estão presentes, observando, auxiliando ou mesmo buscando auxílio. A energia vibracional de cada ambiente hospitalar é como um campo magnético que pode atrair entidades espirituais conforme a sintonia das pessoas envolvidas. Um quarto de hospital pode ser cenário de batalhas invisíveis ou refúgio para bênçãos silenciosas. E entender isso muda tudo. Muda a forma como lidamos com o sofrimento, com os cuidados, com a fé. Neste vídeo, você vai conhecer os diferentes tipos de espíritos que atuam nos hospitais, dos que ainda carregam o peso da matéria aos benfeitores que espalham luz. Prepare-se para mergulhar numa realidade profunda, onde o espiritual e o físico se encontram e onde cada gesto pode ser semente de cura, no corpo e na alma. Se os hospitais são, como vimos, pontes entre dois mundos, então quem habita esse outro lado? Que tipos de espíritos circulam silenciosamente pelos corredores, quartos e salas de cirurgia? A doutrina espírita nos mostra que há presenças muito distintas, cada uma com suas intenções, estados de consciência e níveis de evolução.
O primeiro grupo é o dos recém-desencarnados. São espíritos que acabaram de deixar o corpo físico, muitas vezes vítimas de doenças, acidentes ou cirurgias. Muitos deles ainda não compreenderam que morreram. Sentem dores, frio, medo, como se ainda estivessem vivos. Isso acontece porque o perispírito, essa espécie de corpo energético que liga o espírito à matéria, ainda guarda as impressões do corpo físico. Assim, um espírito pode permanecer próximo ao leito, confuso, tentando entender o que aconteceu. Há também os espíritos sofredores, que não necessariamente desencarnaram no hospital, mas são atraídos até ali pela carga emocional intensa desses ambientes. Lugares com tanto medo, tristeza, angústia e desespero acabam vibrando em sintonia com esses espíritos, que ainda carregam dores, culpas ou apegos. Eles se aproximam por afinidade vibracional, uma lei espiritual sutil, mas infalível. Outro grupo importante são os obsessores, espíritos que, por mágoa, vingança ou ignorância, buscam influenciar negativamente os encarnados. Nos hospitais, onde as defesas emocionais estão fragilizadas, eles encontram terreno fértil para agir. Provocam medo, desânimo, desconfiança e até influenciam decisões. Mas não se assuste. Saber disso não é motivo para medo, é motivo para consciência. É aprendendo sobre essas presenças que podemos nos proteger, ajudar e transformar o ambiente ao nosso redor. E felizmente, como veremos no próximo tópico, nem só de dor se fazem os hospitais. Há também espíritos que iluminam, curam e amparam, os benfeitores espirituais. Em meio a tanta dor, sofrimento e presença de espíritos perturbados, há também uma luz que nunca se apaga nos hospitais. A presença silenciosa, firme e amorosa dos espíritos benfeitores. Eles são os médicos da alma, enfermeiros da luz, amigos invisíveis que trabalham incansavelmente para amparar, proteger e consolar os que sofrem, encarnados e desencarnados. Esses espíritos elevados não estão ali por acaso. São designados pela providência divina para atuar em locais onde a dor e a fragilidade emocional se manifestam com mais força. Os hospitais são verdadeiros campos de trabalho para esses seres, e sua presença é fundamental para manter o equilíbrio espiritual do ambiente. Eles auxiliam de formas muito sutis e ao mesmo tempo profundamente poderosas. Inspiram médicos durante cirurgias delicadas, acalmam pacientes em momentos de aflição, envolvem familiares em preces silenciosas, fortalecem profissionais exaustos em longos plantões. Muitos médicos e enfermeiros que têm sensibilidade espiritual relatam momentos de intuição inexplicável, decisões corretas que surgem como insights ou sensações de paz repentina no meio do caos. São sinais claros da atuação dos benfeitores, que encontram nesses profissionais canais abertos para agir. Nos hospitais, essa realidade ganha uma força ainda maior. São ambientes onde o emocional está à flor da pele. Medo do diagnóstico, angústia de uma cirurgia, saudade de quem está partindo, esperança por um milagre. Essa montanha-russa de emoções cria um campo vibracional, denso e imutável, que influencia e é influenciado por tudo o que acontece ali. É por isso que a sintonia mental é tão importante. Se um paciente, mesmo em meio à dor, mantém pensamentos de fé, gratidão e confiança, ele se conecta com espíritos benfeitores. Essa ligação cria um campo de proteção ao redor dele, um escudo invisível, mas real. Por outro lado, se esse mesmo paciente se entrega ao desespero, à revolta ou ao medo intenso, sem buscar equilíbrio, pode se tornar vulnerável à aproximação de espíritos sofredores ou obsessores, que se alinham com essas frequências. Isso não é culpa, é consciência. É entender que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos escolher como reagir. E essa escolha transforma nosso campo energético. A prece é uma ferramenta essencial nessa conexão. Ela eleva nossa vibração, nos acalma, nos reconecta com o alto. E quanto mais sincera for, mais potente se torna. Esse princípio da sintonia vale também para médicos, enfermeiros, familiares e visitantes. Todos estão interligados no mesmo campo,
ou vibracional. Por isso, manter pensamentos elevados dentro de um hospital é mais do que um ato de fé. É um ato de amor coletivo. Agora, vamos atravessar essa ponte invisível e conhecer os hospitais do outro lado da vida. E se eu te dissesse que, do outro lado da vida, também existem hospitais? Sim, no plano espiritual, há locais dedicados exclusivamente ao acolhimento, tratamento e regeneração das almas. São chamados hospitais espirituais. Quando um espírito desencarna, especialmente após longos sofrimentos ou choques abruptos, ele muitas vezes chega ao mundo espiritual ainda carregando dores emocionais, traumas, vícios mentais ou desequilíbrios energéticos. Esses espíritos são então levados a instituições de cura, onde recebem cuidados específicos para a alma. Esses hospitais não são como os que conhecemos na Terra. São ambientes elevados, envoltos em luz, serenidade e profundo amor. Salas amplas, tratamentos com energias sutis, silêncio que acolhe e espíritos altamente capacitados que atuam como médicos e enfermeiros do espírito. Entre os tratamentos aplicados estão o passe espiritual, a fluidoterapia e até a evangelioterapia, que é o estudo dos ensinamentos de Jesus como parte do processo de cura interior. Lá, o espírito aprende que a verdadeira transformação vem de dentro. É o orgulho, a culpa, a mágoa ou o egoísmo que precisam ser tratados. No livro Lírios de Esperança, psicografado por Vanderlei Oliveira, conhecemos o Hospital Esperança, uma dessas instituições. Ele acolhe espíritos que seguiram uma religião na Terra, mas não conseguiram viver plenamente os ensinamentos do amor e da caridade. Lá, recebem auxílio e recomeçam seu processo evolutivo. Esses hospitais são extensões da misericórdia divina, mostrando que o amor de Deus não se limita ao corpo físico. Mesmo depois da morte, há tratamento, aprendizado e recomeço. E mais, muitos desses hospitais espirituais trabalham em sintonia com os hospitais terrenos, formando pontes de auxílio invisíveis que salvam vidas e aliviam sofrimentos. No próximo tópico, vamos entender como essa espiritualidade também está presente nos cuidados terrenos e como ela transforma cada gesto de cura. Nos últimos anos, até mesmo a ciência tem reconhecido aquilo que a espiritualidade já ensina há séculos. A fé e a conexão com o sagrado influenciam diretamente a saúde física e emocional. Estudos mostram que pacientes que cultivam a espiritualidade, seja por meio da oração, da meditação ou de crenças consolidadas, têm maior resistência à dor, recuperações mais rápidas e um senso de propósito mais forte diante das adversidades. Nos hospitais, essa dimensão espiritual se revela nos detalhes. No paciente que encontra forças na prece antes de uma cirurgia, na família que se reúne para orar na porta da UTI, no profissional de saúde que inicia o plantão com uma conversa silenciosa com Deus. A espiritualidade no cuidado hospitalar não substitui a medicina. Ela a complementa com humanidade. É o que chamamos de cuidado integral. Tratar o corpo, sim, mas também o espírito. Muitos hospitais já adotam espaço de silêncio, salas de oração, capelas interreligiosas e até visitas de voluntários espirituais. Isso porque perceberam que acolher o ser humano em sua totalidade promove não só cura, mas também dignidade. E no espiritismo, isso se torna ainda mais forte. Cada gesto de carinho é caridade em ação. Quando um enfermeiro segura a mão de um paciente com medo, quando um médico explica um diagnóstico com compaixão, ou quando uma equipe leva alegria a uma ala infantil, o ambiente inteiro se transforma. É a espiritualidade saindo dos livros e se tornando atitude, presença, luz. No próximo tópico, vamos refletir juntos como nos proteger das influências espirituais nos hospitais e manter nossa vibração elevada mesmo em ambientes de dor. Hospitais são ambientes carregados de emoções intensas e, por isso, podem atrair não só presenças benéficas, mas também aquelas que vibram em frequências mais densas. Por isso, é fundamental aprender a se proteger espiritualmente e manter a mente e o coração equilibrados. A primeira e mais poderosa ferramenta é a prece sincera. Antes de entrar em um hospital, seja como paciente, visitante ou profissional, faça uma oração simples, pedindo proteção aos benfeitores espirituais. Não é preciso palavras rebuscadas. O que importa é o sentimento que você coloca nela.
Essa prece cria uma barreira luminosa ao seu redor, ajudando a afastar energias negativas. Outra forma essencial de proteção é a vigilância mental. Isso significa observar e controlar seus pensamentos. Evite alimentar o medo, a raiva ou a tristeza excessiva, pois essas emoções abrem espaço para influências espirituais que podem agravar o sofrimento. Ao invés disso, cultive pensamentos de amor, gratidão e confiança. Por exemplo, ao visitar alguém internado, lembre-se de momentos felizes vividos com essa pessoa e deseje sua recuperação com fé. O passe espiritual também é um recurso poderoso. Realizado em centros espíritas, ele transmite energias elevadas que equilibram o perispírito, nosso corpo espiritual, ajudando a limpar qualquer carga negativa adquirida durante a estadia no hospital. Por fim, o estudo da doutrina espírita fortalece a compreensão e a fé, preparando você para lidar com as influências invisíveis com serenidade e confiança. Lembre-se, estar em sintonia com o bem é a melhor proteção. E mesmo nos momentos difíceis, a luz sempre pode vencer as trevas. No próximo e último tópico, vamos fazer uma reflexão final sobre o papel espiritual dos hospitais e deixar uma mensagem de esperança para todos que enfrentam esses momentos. Os hospitais, com toda a sua complexidade, nos colocam frente a frente com a realidade mais profunda da vida. O corpo é temporário, mas o espírito é eterno. São espaços sagrados onde o físico e o espiritual se encontram, onde o sofrimento pode ser a maior escola e o amor a maior cura. Quando compreendemos que os hospitais não são apenas lugares de dor, mas também de aprendizado e transformação, começamos a enxergá-los com outros olhos, olhos de respeito, fé e gratidão. A presença dos benfeitores espirituais, que trabalham incansavelmente para amparar e guiar, é uma prova viva de que jamais estamos sozinhos. Cada desafio enfrentado nesses ambientes é uma oportunidade para cultivar virtudes como a paciência, a caridade e a confiança em Deus. Seja você paciente, profissional ou visitante, sua atitude faz toda a diferença. Um gesto de carinho, uma palavra de conforto ou uma prece silenciosa podem ser sementes de luz que transformam o ambiente. Lembre-se, a espiritualidade nos ensina que o amor é a maior força do universo. É ele que conecta os mundos, que cura a alma e que traz esperança mesmo nas horas mais difíceis. Por isso, ao entrar em um hospital, faça a experiência de pausar, respirar fundo e pedir proteção aos benfeitores espirituais. Visualize uma luz branca envolvendo o local, trazendo paz e equilíbrio para todos. Queremos ouvir sua história. Compartilhe nos comentários se você já sentiu algo diferente em um hospital ou teve alguma experiência espiritual marcante. Sua vivência pode inspirar e confortar outras pessoas. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens de luz e esperança. Obrigado por estar conosco no Universo Espírita. Mantenha sua luz acesa e até o próximo encontro.